O Tesouro da Floresta, de H.G. Wells. Voz Iba Mendes. A canoa aproximava-se da terra. A baía abria-se e uma falha na branca linha da ressaca marcava a embocadura do pequeno rio. O verde mais espesso escuro da floresta virgem entremostrava-se no flanco distante da montanha. Naquele ponto, a floresta se avizinhava da praia. Bem ao longe, sombrias e de textura quase de nuvem, erguiam-se as montanhas, qual vagas de súbito petrificadas. O mar estava calmo, exceto por uma quase imperceptível ondulação. O céu resplandecia. O homem que empunhava o remo esculpido parou de remar. Deve ser em algum lugar por aqui, disse. Ajustou o remo na braçadeira e estirou os braços. O outro homem estava na proa da canoa examinando minuciosamente a terra próxima. Tinha uma folha de papel amarelado aberta sobre os joelhos. Venha olhar para isto, Evans, disse. Ambos falavam em voz baixa. Tinham os lábios secos e escamados. O homem, chamado Evans, veio se balançando até um ponto da canoa em que pudesse olhar para cima dos ombros do seu companheiro. O papel tinha a aparência de um mapa grosseiro. De muito dobrar, estava tão enrugado e gasto. O segundo homem ajuntou os dois fragmentos rasgados do mapa. Nele podia-se confusamente distinguir, desenhado a lápis e já quase apagado, o contorno da baía. Aqui estão os arrecifes, apontou Evans, e aqui está a embocadura. Correu o dedo por sobre o mapa. Esta linha curva e ondulada é o rio. Quanto eu apreciaria um gole de água. E esta estrela marca o lugar. Veja esta linha pontilhada, disse o homem do mapa. É uma reta e vai da abertura nos arrecifes até um grupo de palmeiras. A estrela fica bem no ponto em que a linha corta o rio. Devemos marcar bem o lugar ao entrarmos na lagoa. É esquisito, disse Evans, depois de uma pausa. Para que serão estas marcas? Parecem a planta de uma casa ou coisa semelhante. Mas o que podem significar esses tracinhos apontando para cá e para lá é coisa que não consigo perceber. Que escrita é esta? Chinês, respondeu o homem do mapa. É claro, ele era um China, disse Evans. Todos eles eram, concluiu o homem do mapa. Ambos permaneceram sentados durante vários minutos, olhando para a terra, enquanto a canoa deslizava lentamente. Depois, Evans procurou o remo. É a sua vez de remar, Roker, disse. Seu companheiro, em silêncio, dobrou o mapa, guardou-o no bolso, passou diante de Evans cuidadosamente e pôs-se a remar. Seus movimentos eram lânguidos, como os de um homem cuja força estivesse quase no fim. Evans tinha os olhos semicerrados e olhava a linha espumosa dos arrecifes de coral, aproximando-se mais e mais. O céu parecia uma fornalha agora, pois o sol chegava ao zênite. Embora estivessem tão próximos do tesouro, Evans não sentia a exaltação que esperara sentir. A intensa excitação da luta pelo mapa e a longa viagem noturna numa canoa sem provisões haviam, segundo suas próprias palavras, arrancado o entusiasmo de dentro dele. Tentou animar-se pensando nos lingotes de que haviam falado os chineses, mas não adiantou. Seu pensamento retornava sempre à murmurosa água doce do rio e à quase insuportável secura dos seus lábios e da sua garganta. O marulho rítmico do mar batendo contra os arrecifes fazia-se audível agora. O som era agradável aos seus ouvidos. A água marulhava ao longo da canoa e o remo gotejava a cada remada. Evans pôs-se a cochilar. Estava ainda vagamente consciente da ilha, mas uma estranha textura de sonhos
entrelaçava-se às suas sensações. Voltara a noite em que ele e Hawker haviam descoberto o segredo dos chineses. Revia as árvores enluaradas, a pequena fogueira acesa e os vultos dos 3 chineses, argentinos, de um lado, pelo luar. Rebrilhando de outro à claridade do fogo, e ouvia-os falando entre si um inglês estropiado. Vinham de províncias diferentes. Hawker apanhara o sentido geral da conversa e aproximara-se dele Evans para ouvir. Certos trechos da conversa eram inaudíveis, outros incompreensíveis. Um galão espanhol vindo das Filipinas, irremediavelmente encalhado, e seu tesouro enterrado no dia da volta, formavam um fundo da história. Uma equipagem roída pela doença, brigas, a necessidade de castigos e, por fim, a fuga nos botes, que se perderam para sempre. No ano anterior, Shang-Hi, vagueando pela praia, topara com os lingotes escondidos durante 200 anos, desertara do seu junco e enterrara-os novamente com infinito cuidado em lugar seguro. Dava ênfase à segurança do esconderijo que era o seu segredo. Desejava agora auxílio para poder voltar a desenterrar o tesouro. Nesse momento, o pequeno mapa esvoaçou e as vozes baixaram. Bela história para uma dupla de malandros ingleses ouvir. O sonho de Evans pulou para o momento em que teve a trança de Shang-Hi na mão. Dificilmente pode-se considerar a vida de um chinês tão sagrada quanto a de um europeu. A pequena cara astuta de Shang-Hi, a princípio viperina e furiosa como a de uma serpente assustada, depois terrível, traiçoeira e desprezível, fez-se opressivamente dominante no sonho. Por fim, Shang-Hi teve um esgar deveras incompreensível e assustador. Abruptamente, as coisas se tornaram desagradáveis, como acontece às vezes em sonho. Shang-Hi zombava dele e o ameaçava. Evans via no sonho montes e montes de ouro, e Shang-Hi aparecendo e lutando para mantê-lo afastado do tesouro. Ele agarrou Shang-Hi pelo rabicho, que corpulento era o brutalhão amarelo, e como lutava e karateava, e continuava a crescer, e fazia-se mais corpulento. Então os luzentes montes de ouro se converteram numa fornalha trovejante, e um enorme diabo, surpreendentemente parecido a Shang-Hi, mas com uma longa cauda negra, começou a alimentar Evans com carvões acesos, que lhe queimavam horrivelmente a boca. Outro diabo gritava o seu nome. Evans, Evans, seu louco dorminhoco! Ou seria Hawker que estava gritando? Acordou. Estavam na embocadura da lagoa. Ali estão as 3 palmeiras. Deve ser num alinhamento daquela touceira de arbustos, disse o seu companheiro. Marque bem isso. Se formos até aqueles arbustos e prosseguirmos depois até a floresta em linha reta, chegaremos ao tesouro quando alcançarmos o rio. Podiam ver agora onde se abria o estuário do rio. À sua vista, Evans reviveu. Apresse-se, homem, disse, ou pelos céus terei de beber água do mar. Pôs a mão na boca e contemplou a esteira de prata entre as rochas e a verde floresta cerrada. Voltou-se para Hawker. Dê-me um remo, pediu. Alcançaram a embocadura do rio. Ao entrarem nele, Hawker recolheu um pouco de água no oco da mão, provou-a e cuspiu. Um pouco mais acima, experimentou novamente. Esta serve, disse, e ambos se puseram a beber avidamente. Com os diabos, disse Evans de súbito, assim é muito devagar. Inclinando-se perigosamente por sobre a borda da canoa, começou a sugar a água com os lábios. Terminando de beber, dirigiram a canoa para uma pequena enseada
e dispuseram-se a desembarcar por entre a densa vegetação marginal que se debruçava sobre as águas. Teremos de abrir caminho até a praia para achar nossos arbustos e dali tirar uma reta até o local, disse Evans. Será melhor dar a volta, sugeriu Hawker. Entraram novamente pelo rio adentro e remaram de volta para o mar ao longo da praia, até o local onde estava situada a touceira de arbustos. Desembarcaram, puxaram a leve embarcação para a praia e avançaram até o começo da selva, de onde pudessem avistar a abertura dos arrecifes e os arbustos formando linha reta. Evans retiraram uma ferramenta nativa da canoa. Tinha a forma de um L e a peça transversal estava equipada de uma pedra polida. Hawker carregava o remo. É em linha reta agora, naquela direção, disse. Devemos atravessar o mato até o rio. Ali então teremos de cavar. Abrir o caminho por entre um denso emaranhado de juncos, largas frondes e árvores pequenas. A princípio avançavam com dificuldade, mas logo em seguida as árvores iam se tornando maiores e o chão começava a ficar desimpedido. O clarão do sol foi sendo substituído, numa gradação insensível, pela sombra fria. As árvores converteram-se por fim em vastos pilares que se elevavam até uma canópia de verdura muito acima do chão. Florinhas brancas pendiam dos seus caules e trepadeiras estendiam-se, feito cordas de árvore a árvore. A sombra adensava-se. No chão, manchas de fungo e incrustações vermelho-acastanhadas tornavam-se cada vez mais frequentes. Evans estremeceu. Aqui dentro até parece frio, comparado à soalheira lá fora. Espero que estejamos avançando em linha reta, disse Hawker. Viram muito à frente um buraco na sombria escuridão por onde estrias da quente luz do sol penetravam na floresta. Havia ali também folhagens de um verde brilhante e flores coloridas. Ouviram o ruído de água corrente. Ali está o rio, devemos estar perto agora, disse Hawker. A vegetação era espessa à margem do rio. Grandes plantas, ainda desconhecidas, cresciam por entre as raízes das grandes árvores e lançavam a roseta dos seus enormes leques verdes para o céu. Inúmeras flores e trepadeiras de folhagem reluzente agarravam-se aos troncos desnudos. Sobre as águas da larga e calma lagoa, que os caçadores de tesouro agora defrontavam, flutuavam grandes folhas ovais, assim como uma flor rosada de pétalas cerosas, semelhante a um lírio aquático. Mais adiante, no meandro do rio, a água espumava subitamente e corria rápida e ruidosa. Então, disse Evans, desviamo-nos um pouco da reta, respondeu Hawker. Isso era de se esperar. Voltaram-se e olharam para as profundezas sombrias da floresta silenciosa. Se dermos uma batida pelo rio acima, talvez encontremos alguma coisa. Você disse que... interrompeu Evans. Ele disse que o lugar estava marcado com um monte de pedras, corrigiu Hawker. Os dois homens se entreolharam por um momento. Vamos tentar primeiro pelo rio abaixo, propôs Evans. Avançaram cautelosamente, olhando cheios de curiosidade à volta. Subitamente Evans se deteve. Que diabo é aquilo? Perguntou. Hawker seguiu com o olhar a direção indicada pelo dedo do companheiro. Alguma coisa azul, disse. Havia avistado a coisa conforme galgavam uma ligeira elevação do terreno. Por fim conseguiu distingui-la. Avançou subitamente com passos apressados, até que o corpo a que pertenciam a mão e o braço flácidos se tornasse visível. Agarrou com mais força a ferramenta. A coisa era o corpo de um chinês, deitado de cara para o chão.
A flacidez da sua atitude não deixava lugar a dúvidas. Os dois homens se aproximaram do ominoso cadáver ao mesmo tempo e ficaram a contemplá-lo silenciosamente. Jazia numa clareira. Perto do corpo havia uma pá de modelo chinês e mais adiante um monte de pedras próximo a uma escavação recente. Alguém esteve aqui antes, disse Hawker, limpando a garganta. Então, de súbito, Evans pôs-se a praguejar raivosamente e a golpear o chão com o pé. Hawker empalideceu, mas nada disse. Avançou para o corpo prostrado. Viu que o pescoço do morto estava inchado e rubro e que suas mãos e tornozelos estavam entumecidos. Pá! Exclamou e afastou-se, encaminhando-se para a escavação. Ali deu um grito de surpresa. Chamou Evans, que o seguia lentamente. Seu tolo, tudo em ordem. O tesouro está ainda aqui. Voltou-se outra vez, olhou para o chinês morto e depois novamente para o buraco. Evans apressou-se. Já semi-desenterradas pela desventurada ruína humana que apodrecia ali perto, jaziam no fundo do buraco uma porção de barras amareladas. Evans inclinou-se e, limpando o solo com as mãos, ergueu uma das pesadas barras. Ao fazê-lo, um pequeno espinho picou-lhe a mão. Retirou o delicado estrepe com os dedos e ergueu o lingote dourado. Só ouro ou chumbo poderia ter um peso deste, exclamou exultante. Hawker ainda contemplava o chinês morto. Estava intrigado. Tomou a dianteira dos seus companheiros, disse por fim. Veio para cá sozinho e uma cobra venenosa matou-o. Como será que ele achou o lugar? Evans permanecia ao lado da escavação, com o lingote nas mãos. Que importância tinha um chinês morto? Teremos de carregar este material até o continente e deixá-lo enterrado lá durante algum tempo. Como o transportaremos até a canoa? Tirou o casaco, estendeu-o no chão e colocou 2 ou 3 lingotes dentro dele. Nesse instante deu-se conta de que outro espinho o havia picado. Isto é tudo quanto podemos levar, disse. Depois, subitamente, num repente de irritação, exclamou. Que é que você está olhando? Hawker virou-se para ele. Não posso suportar isso, disse indicando o cadáver. É tão como... Bobagens, retorquiu Evans. Todos os chineses são iguais. Hawker olhou-o no rosto. Vou enterrar isso de qualquer modo antes de ajudá-lo a transportar os lingotes. Não seja tolo, Hawker, disse Evans. Deixa essa coisa podre ficar aí mesmo. Hawker hesitou e depois examinou cuidadosamente o terreno à sua volta. A coisa me impõe um pouco de medo, no entanto, retorquiu. O problema é saber o que vamos fazer com esses lingotes, continuou Evans. Vamos enterrá-los de novo ou levá-los na canoa até o continente? Hawker pôs-se a pensar. Seu olhar intrigado vagava pelos altos troncos das árvores até o remoto cimo verde iluminado pelo sol. Estremeceu novamente ao dar com o cadáver do chinês. Olhou atentamente para as profundidades acinzentadas da floresta. — Que aconteceu com você, Hawker? Perguntou Evans. Perdeu o juízo? Tiremos o ouro deste lugar de qualquer jeito, respondeu Hawker. Apanhou uma das extremidades do casaco com ambas as mãos, enquanto Evans agarrava a outra. Ergueram a carga. Para onde? Perguntou Evans. Para a canoa? É esquisito, disse Evans, depois de ter caminhado alguns passos. Mas os braços ainda me dói de remar. Com os diabos, como dói. Tenho de descansar um pouco. Desceram a carga até o chão. A face de Evans estava branca e pequenas gotas de suor brilhavam-lhe na fronte. Como é abafado aqui dentro da floresta. Depois, com uma abrupta transição raivosa e inexplicável.
Que adianta esperar aqui o dia todo? Dê-me uma mão. Vamos. Você não faz nada sem não andar no mundo da lua desde que vimos o chinês morto. Rocker olhava fixamente para o rosto do companheiro, ajudou-o a erguer o casaco com os lingotes e ambos caminharam mais uma centena de passos em silêncio. Evans começou a respirar com dificuldade. Você não sabe falar? Exclamou. Que há com você? Perguntou Rocker. Evans tropeçou e com uma praga largou o casaco. Ficou imóvel um momento olhando para Rocker. Depois, com um gemido, levou as mãos à garganta. Não chegue perto de mim, disse, e afastou-se até uma árvore próxima na qual se apoiou. Depois, com voz mais firme, acrescentou: estarei bom num minuto. De súbito perdeu o equilíbrio e o seu corpo escorregou vagarosamente até o pé da árvore, onde se amontoou desajeitadamente. Seus punhos estavam convulsivamente cerrados e o seu rosto distorcido pela dor. Rocker aproximou-se dele. Não me toque, não me toque, exclamou Evans com voz sibilante. Ponha o ouro de volta no casaco. Há alguma coisa que eu possa fazer por você? Perguntou Rocker. Ponha o ouro de volta no casaco. Ao tocar nos lingotes, Rocker sentiu uma picada no polegar. Olhou para a mão e viu um delgado espinho de umas 2 polegadas de comprimento. Evans soltou um grito inarticulado e rolou por terra. O maxilar de Rocker distendeu-se. Ficou a contemplar o espinho durante um momento, de olhos arregalados. Depois olhou para Evans, que jazia amontoado no solo, as costas recurvadas, inteiriçando-se espasmodicamente. Olhou para o espaço vazio entre os pilares das árvores e o intricado das lianas, até o lugar onde, na sombra indistinta, era ainda visível o corpo entumecido do chinês. Pensou nas pequenas setas a um canto do mapa e então, num clarão, compreendeu. Que Deus tenha piedade de mim, exclamou. Os espinhos eram iguais àqueles que os Kikas usam, envenenados nas suas arabatanas. Compreendeu então a certeza de Shang-Hi quanto à segurança do tesouro. Compreendeu também o esgar maligno do chinês. Evans! Gritou. Mas Evans jazia silente e imóvel, salvo pelos horríveis espasmos que lhe contraíam os membros. Um silêncio profundo amortalhava a floresta. Rocker pôs-se a sugar furiosamente o pequeno ponto róseo no polegar. Sugava para salvar a vida. De súbito, sentiu uma estranha dormência dolorosa nos braços e nos ombros. Era-lhe difícil contrair os dedos. Percebeu então que não adiantava sugar. Deteve-se abruptamente e, sentando-se ao lado da palha de lingotes, apoiou o queixo nas mãos e os cotovelos nos joelhos e ficou a contemplar o corpo retorcido, mas ainda vivo, de seu companheiro. O esgar de Shang-Hi voltou-lhe à mente. A dor indistinta espalhou-se até a sua garganta e começou a aumentar de intensidade. Muito acima dele, uma leve brisa agitava o arvoredo e pétalas alvas de uma flor desconhecida vieram caindo através da escuridão que o envolvia. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com